Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso evento Horizon Europe do Brasil, dicas e insights para pesquisadores e empresas inovadoras. O Horizon Europe é um programa da União Europeia com um orçamento de 95 bilhões de euros, destinado a financiar projetos de pesquisa e inovação para o período de 2021 a 2027. O programa oferece oportunidades para colaborações internacionais. Entre os elegíveis estão pesquisadores e instituições brasileiras. Eu sou a Karina Valereto, eu trabalho na Grandes Office, uma empresa de consultoria especializada em captação de recurso. Ao meu lado, nós temos aqui hoje minha colega de trabalho, Nathalie Barrema Bank, advogada e Grandes Office Development Consultant. E juntas, hoje, né, Nathalie, nós temos o privilégio de conversar com a Charlotte Gravitz. Charlotte é coordenadora regional da Eurax, na América Latina, e desempenha um papel crucial na promoção do Horizon Europe e também na facilitação da mobilidade dos pesquisadores na Europa. Olá, Charlotte, muito obrigada por aceitar o nosso convite hoje. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz de conversar com vocês. Nós que agradecemos e oficialmente, oi, Nathalie. Até mesmo antes da gente conversar nosso bate-papo com a Charlotte aqui, eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho da nossa análise. Olá a todos, olá Karina, olá Charlotte, é um prazer estar aqui com vocês hoje também. Bom, recentemente elaboramos um relatório abrangente que analisa a participação do Brasil e do México no Horizon Europe, bem como nos outros programas quadros anteriores. Esse relatório é uma leitura interessante que oferece insights estratégicos para quem está considerando participar do Horizon Europe. O link será disponibilizado em nosso site, então não deixe de acessar. Além disso, fica a dica pelo fato de sempre compartilharmos novidades sobre captação de recursos no nosso LinkedIn. Não deixe de nos seguir e acessar as nossas plataformas sociais. Bom, o recado foi transmitido. Agora vamos avançar para as perguntas para a nossa convidada especial, que é o foco dessa entrevista. Até para ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais sobre o Horizon Europe, Charlotte, como que você percebe a evolução do Horizon Europe em comparação aos seus predecessores, especialmente relativo ao Horizon 2020? E o que você diria que foram as principais mudanças e aprimoramentos introduzidos no novo programa? Muito obrigado pelo interesse no programa Horizonte Europa. Eu diria que a maior mudança em relação ao Horizonte 2020 foi um orçamento maior. Como vocês disseram, agora o programa tem um orçamento de 95 bilhões de euros para um período de 7 anos. Isso faz com que o programa seja o maior programa de fomento da pesquisa e da inovação no mundo. E outra modificação importante é a simplificação da participação, não? Das chamadas e da maneira como os consórcios se candidatam. Então, costumamos dizer que foi uma evolução, não uma revolução. Isso diz um pouco a ideia da Comissão Europeia, que quer uma participação toda vez maior, não só da variedade de atores que podem participar do programa, porque vocês sabem que o Horizonte Europa é aberto à participação de pesquisadores, de instituição de pesquisa, da academia, mas também do setor privado, da indústria, de empresas, de startups e participação não só de instituições de pesquisadores europeus, mas também do mundo todo, pois só colaborando vamos poder encontrar respostas aos desafios que são hoje mundiais, como de saúde, de meio ambiente, de envelhecimento de população. Então, temos que trabalhar junto e, por isso, o programa Horizonte Europa está aberto à participação de todos. No que diz respeito à participação de instituições e de pesquisadores brasileiros, não mudou nada entre Horizonte 2020 e Horizonte Europa. As instituições e os pesquisadores brasileiros continuam super bem-vindos e vamos detalhar isso a seguir. Bem, Charlotte, como você mesmo disse, né, o Horizon Europe, ele introduziu uma abordagem baseada em missões, né, para enfrentar os grandes desafios globais, como a questão da saúde, energia, digitalização, mudança climática. Quais são os principais questionamentos que as instituições costumam ter sobre o Horizon Europe?
pode ter uma confusão entre os dois tipos de elegibilidade, participação e fomento, e também o fato de poder participar tanto como pesquisador individual como instituição. Então, preparei uma imagem para vocês para sintetizar um pouco essa questão da elegibilidade. Vocês vão ver que não é nenhum bicho de sete cabeças. Deixa eu mostrar para vocês. Antes de mais nada, falando da elegibilidade, da possibilidade de participar. Tanto pesquisadores individuais quanto instituições do Brasil, da América Latina e da maior parte dos países do mundo, vocês podem participar das chamadas do Horizonte Europa, ok? Isso é a principal mensagem que eu quero deixar com vocês hoje. Tem duas maneiras de participar, e é aqui que complica um pouco. De uma maneira, primeira maneira, como pesquisador individual. Vocês, pesquisadores brasileiros, vocês podem submeter uma proposta às chamadas do primeiro pilar para financiar principalmente mobilidade. Ou seja, podem submeter uma proposta a uma chamada do programa Marie Skłodowska-Curie ou do Conselho Europeu de Pesquisa, essas siglas que aparecem nas suas telas, MSCA e IACI, no âmbito do primeiro pilar. E nesse caso, vocês vão ser elegíveis não só para participar, como para receber fomento da Comissão Europeia para realizar seus doutorados, seus pós-doutorados ou pesquisa de fronteira, pesquisa avançada em instituições europeias. Desse lado, muito claro, pesquisadores individuais podem participar e receber fomento. Como entidade legal, vocês também podem participar e devem participar. Nós queremos trabalhar com instituições brasileiras, sejam públicas ou privadas, acadêmicas ou não. Vocês vão submeter uma proposta por parte de um consórcio. No segundo pilar, as propostas são realizadas por grupo de instituições. Existe um mínimo para formar um consórcio de 3 instituições de 3 países europeus diferentes. Em adição a esse mínimo, os consórcios podem incluir instituições do Brasil e do mundo todo. Essas instituições submetem uma proposta conjunta a uma chamada da Comissão Europeia do segundo pilar. Quando participam instituições brasileiras nos consórcios, a sua elegibilidade ao fomento não é automática. De maneira geral, o Brasil, sendo um país industrializado, as suas instituições de pesquisa devem arcar com as despesas da sua participação nos consórcios. Existem exceções, às vezes está previsto desde o início que o Brasil será elegível ao fomento da Comissão Europeia numa chamada dada. Às vezes existem também exceções para provar que a participação do Brasil é essencial para o sucesso do projeto. Em todos os outros casos, as instituições brasileiras podem devem participar arcando com as suas despesas ou trazendo um cofomento por parte de uma instituição brasileira. A segunda pergunta que eu recebo muito é: tenho interesse em uma chamada que eu identifiquei no segundo pilar, mas eu não tenho parceiros. Por isso, Euraxis, eu vou mostrar para vocês agora. Por isso, Euraxis preparou um guia para vocês para mostrar quais são as ferramentas que existem para vocês encontrarem parceiros. E são várias. A própria Comissão Europeia tem várias ferramentas para vocês expressarem seu interesse de participar em um consórcio e buscarem instituições que também querem colaborar com instituições do Brasil e do mundo todo. Existem outras ferramentas, como essa que eu compartilhei na minha tela, que chama Cordis, onde vocês podem buscar projetos que já receberam fomento da Comissão Europeia e podem encontrar instituições que participam desses projetos e entrar em contato com eles
para discutir a proposta que vocês gostariam de submeter em parceria com eles. Existem muitas outras ferramentas que nós listamos nesse guia que preparamos com vocês, e não é apenas uma lista. Tiramos fotos, mostramos como vocês podem usar essas ferramentas para identificar parceiros, mas também para aumentar a sua visibilidade junto a instituições europeias que sempre têm interesse em colaborar com instituições brasileiras para suas propostas do Horizonte Europa. Então, agora eu acho que não tem mais dúvida, vocês podem identificar chamadas e preparar propostas com seus parceiros europeus. Continuando nesse tema, e como nós sabemos que Brasil, Chile e México não são automaticamente elegíveis para receber fundos da União Europeia, e para facilitar essa participação dos países, acordos administrativos ou arranjos administrativos são celebrados. Quais as principais dúvidas, e também agora falando de benefícios, a respeito desses arranjos administrativos, e especialmente falando do Brasil, que é o nosso foco de hoje? Os arranjos administrativos, de fato, são fundamentais para assegurar os pesquisadores dos países que não são automaticamente elegíveis ao fomento, que eles podem contar com as instituições dos seus países para apoiar a sua participação nos consórcios. Mas, como você disse, em 2018, a Comissão Europeia e 3 agências de fomento do Brasil, que são o CONFAP, o CNPq e a FINEP, assinaram esse arranjo administrativo. Ele é como se a gente dissesse um acordo guarda-chuva, e ele foi renovado em 2021. Visa, então, facilitar a participação de instituições brasileiras nos projetos do Horizonte Europa e prevê as condições de fomento dessas instituições pelas agências brasileiras. Então, além do acordo, do arcabouço geral, cada instituição de agência de fomento brasileira é livre de publicar as suas próprias modalidades de cofomento. E o que está exatamente agora em curso, algumas fundações de amparo de pesquisa de alguns estados brasileiros já publicaram as guidelines, os guias que estabelecem como pesquisadores desses estados têm que requerer um cofomento para participação para fomento, né, da sua participação nos projetos europeus. Uma questão importante é que os arranjos administrativos não geram obrigatoriedade. As instituições brasileiras são livres de decidir quais são as chamadas que são do seu interesse e em qual tipo de projeto querem financiar os pesquisadores dos seus estados. Perfeito. Realmente, esses acordos administrativos ampliam a possibilidade de participação e são bem interessantes, mas, além deles, existem outras exceções que possibilitam o recebimento de fundos pela União Europeia. E, falando dessas exceções, quais dicas daria para quem busca esse ingresso no consórcio com esse formato de exceção? Sim, antes de mais nada, eu queria lembrar que pesquisadores individuais do Brasil e do mundo todo são totalmente elegíveis para receber fomentos por parte da Comissão Europeia. Ou seja, vocês podem fazer um doutorado, vocês podem fazer um pós-doc ou pesquisa de fronteira em instituições europeias e vão receber fomento para isso se vocês forem selecionados. Ok? No caso das instituições, sejam elas públicas ou privadas, de países que não são automaticamente elegíveis para o financiamento, pode ter exceção, o financiamento pode ser concedido excepcionalmente se o país foi explicitamente identificado no programa de trabalho ou na chamada em questão. E, nesse caso, as instituições do Brasil ou do país nomeado na chamada vão ser elegíveis para receber financiamento por parte da Comissão Europeia. Outro tipo de exceção é se a Comissão Europeia considerar que a participação da instituição brasileira como beneficiária é essencial para a execução do projeto.
Por exemplo, tendo em conta uma competência, uma expertise que tem no Brasil e que não existe na Europa, ou, por exemplo, o acesso a uma infraestrutura de pesquisa específica que é necessária para o sucesso do projeto, ou também porque, junto com a instituição brasileira, vem o acesso a um ambiente geográfico específico, um dos biomas que só tem no Brasil e que, para poder estudar os efeitos, por exemplo, do aquecimento global, precisamos ter acesso a esse ambiente e precisamos ter acesso ao conhecimento das instituições brasileiras que vão chegar aportando isso no consórcio. E também, obviamente, se a instituição brasileira tiver um acesso a dados específicos, e eu lembro de um caso de um projeto que teve participação da Fiocruz no Nordeste e que tinha coletado dados imprescindíveis sobre uma variante do Covid que que avassalou essa região e então foi elegível ao fomento para um projeto do Horizonte Europa. Em todos os outros casos, as instituições eh, n- eh, brasileiras podem participar dos consórcios, mas a seus próprios custos. Uhum. Vocês me perguntaram uma dica. A minha dica é tentar sempre, pois o não vocês já têm. Então, se vocês não tentam, nunca vão conseguir participar dos projetos. Eu encorajo fortemente as instituições brasileiras a entrarem em contato com seus pares na Europa e participar dos consórcios para submeter uma proposta ao Horizonte Europa. E agora, retomando esse ponto, quem não tenta não consegue, e falando de situações de sucesso, em sua experiência na Eurax, quais elementos chaves dos projetos você acredita que contribuíram para a seleção de projetos vencedores na América Latina? Havia algum aspecto específico que poderia compartilhar a esse respeito? O que eu diria para vocês é que a participação de instituições brasileiras nos consórcios aumenta a taxa de sucesso dos mesmos. Quando instituições brasileiras e da maior parte dos países latino-americanos participam dos consórcios, têm mais chances de ser bem-sucedidos. Então, não duvidem da qualidade da pesquisa que vocês fazem. Também não duvidem das formações que vocês têm. As universidades brasileiras e latino-americanas são super conceituadas e não é apenas um número no ranking. As instituições europeias muitas vezes buscam pesquisadores brasileiros porque vocês pensam fora da caixinha, porque vocês encontram soluções que europeus não vão encontrar porque a maneira de pensar é diferente, porque as condições de trabalho são diferentes e faz com que nós sejamos complementares e temos todo o interesse em trabalhar junto. E como já falamos no início, mas eu acho que não podemos esquecer as instituições brasileiras que foram bem-sucedidas é porque elas tentaram. Então, é trabalhoso, claro, mas não podem deixar de tentar. De preparar uma proposta, uma chamada Horizonte Europa, é extremamente formador. Porque vocês vão ser obrigados a ver os problemas científicos com outros olhos, com outra abordagem, e pensar nas complementaridades com as suas instituições parceiras na Europa. Então, vale muito a pena tentar. Encorajo vocês a fazerem isso desde já e estamos à disposição para ajudar nesse processo. Perfeito. Puxando a sardinha para o lado brasileiro, eu concordo. Os brasileiros têm uma criatividade acima da média e uma qualidade excelente. E, dado isso, existem inúmeras histórias de sucesso de parceria formadas com pesquisadores latino-americanos no Horizon Europe. Continuando esse tema, você poderia compartilhar alguma história específica que destaque uma colaboração bem-sucedida? Sim, como você disse, são muitas, não, as cooperações bem-sucedidas. E eu não vou entrar no mérito científico, mas eu recentemente fui em missão no Nordeste brasileiro e sempre que organizamos evento, buscamos
convidar pesquisadores brasileiros para compartilhar sua experiência. Como foi para vocês? Eu sempre pergunto, como foi para vocês participarem de um projeto? Onde vocês encontraram as oportunidades e quais foram os benefícios? Então, recentemente, deixa eu compartilhar com vocês a imagem, mas eu encontrei no Nordeste participantes, instituições brasileiras que participam de um projeto chamado Triatlas, que tem o objetivo de avançar a pesquisa e a exploração marinha. Esse projeto era financiado no âmbito do Horizonte 2020, e se vocês olham na parte baixo, vocês encontram 5 instituições brasileiras do Nordeste que participam desse projeto. Eu acho que isso já é um sucesso, sair um pouco do eixo Rio-São Paulo e ter participação de instituições de vários estados que às vezes não têm tanto costume de colaborar e que nesse projeto europeu vão trabalhar junto para enfrentar os desafios e contribuir para o desenvolvimento sustentável do Atlântico, pois são estados costeiros. Então, esse projeto Triatlas, ele é coordenado por uma instituição da Noruega. Isso também é um ponto super positivo, pois a Noruega é um país associado ao Horizonte Europa e mostrar que consegue a participação não só de várias instituições europeias, várias instituições do Nordeste brasileiro, mas também várias outras instituições, inclusive da África. E trabalharam junto. Então, encontrei um dos pesquisadores que começou, que não era um dos pesquisadores principais, ele era um doutorando dentro de uma equipe, e ele do Rio Grande do Norte, e ele trabalhou na criação de um aplicativo de celular para monitorar a pesca por pesquisadores locais. Esse aplicativo foi super bem sucedido, já começou a ser usado em Cabo Verde. Isso é um produto que nasceu do projeto, que eu acho muito legal, não? Porque aí dá uma visibilidade, a gente entende para que são feitos esses projetos. E outro desdobramento super positivo, esse pesquisador do Rio Grande do Norte acabou de conseguir uma bolsa pós-doutoral do programa Marie Sklodowska-Curie para fazer um pós-doc de 2 anos na Noruega. Então, vocês veem que tem vários desdobramentos. E, com certeza, esses pesquisadores que começaram a trabalhar junto talvez vão submeter outra proposta, talvez vão ter outros projetos financiados pela Comissão Europeia ou não, em outros âmbitos, e vão seguir trabalhando para o desenvolvimento sustentável do Oceano Atlântico, que beneficia a todos nós. Então, isso foi um projeto muito bem sucedido e que eu tive muito prazer de conhecer e entender melhor como funcionava. Legal, muito interessante. E, bem, a nossa entrevista está quase terminando. Só a última perguntinha aqui, Charlotte. Para quem está pensando, né, quem se motivou agora e está com interesse, né, de participar do programa, aplicar uma proposta, qual é a sua... qual é o conselho, qual a dica que você daria para quem está tentando pela primeira vez? Diria de começar cedo. Tudo isso é um processo que leva tempo. Então, o mais cedo, o melhor, sempre, pois vocês precisam encontrar parceiros, identificar chamadas, mas existem inúmeros recursos, apoios, sites, ferramentas, pessoas que podem ajudá-los. Então, não hesitem a pedir ajuda, entrar em contato com os pontos nacionais de contato, tanto no Brasil quanto na Europa, que tem costume, entrar em contato com pesquisadores, instituições bem-sucedidos em projetos similares e conversar para maturar, para amadurecer os seus projetos. Também vocês terem consciência que tem ativos nas suas instituições, tem recursos, às vezes, nas suas próprias instituições. Em várias instituições brasileiras, tem pesquisadores europeus que são recrutados, professores nas universidades. Às vezes, eles têm conhecimento,
um pouco mais avançado desses programas da Comissão Europeia, eles têm contatos ainda na Europa de onde vieram para trabalhar no Brasil. Então, não hesitem em entrar em contato com os pesquisadores europeus das suas instituições também. E existem alguns projetos que são considerados um pouco como portas de entradas para o Horizonte Europa. Existe uma instituição chamada COST, que financia projetos de networking, com participantes, às vezes, que vêm de 30 países diferentes. Isso é uma excelente maneira de vocês começarem a entrar nesse mundo maravilhoso da cooperação internacional em ciência e inovação. As chamadas do programa Marie Sklodowska-Curie também são consideradas portas de entrada. A chamada Staff Exchange, onde as instituições se juntam para depois realizar mobilidade curta em prol a um desafio científico e de inovação, são excelentes projetos para começar, tem taxa de sucesso maior do que, às vezes, chamadas do segundo pilar, então não hesitem em explorar essa possibilidade. E também, agora é minha vez de puxar a brasa para minha sardinha, seria lembrar que muitas vezes, para colaborarmos, precisamos ter encontrado as pessoas. E nisso a mobilidade tem um papel fundamental. Então, a mobilidade de pesquisador, às vezes, é a primeira ferramenta para vocês colaborarem no futuro com instituições europeias e de todo o mundo, submeter uma proposta junta, porque vocês realizaram um doutorado ou parte do seu doutorado em um país europeu, porque vocês fizeram um pós-doc ou receberam um pesquisador visitante vindo da Europa na sua instituição brasileira, vão aprender a se conhecer e a trabalhar junto, e isso com certeza não para por aí. A vida toda vai dar desdobramentos, vocês vão continuar trabalhando juntos, preparando projetos, e então encorajo realmente a começar cedo, olhar a mobilidade, olhar essas chamadas específicas e ir para frente, arregaçar as mangas, como dissemos mais cedo, e explorar essas possibilidades todas que oferece o Horizonte Europa. Bem, Charlotte, muito obrigada, tá? Nossa entrevista acaba por aqui, tá? Obrigada, Nathalie, por me ajudar a conduzir essa entrevista também. A gente espera que essas informações os motivem e ajudem para que vocês consigam realmente participar do Horizon Europe, porque é uma grande oportunidade, né, para os pesquisadores, para as instituições brasileiras, para empresas brasileiras. Então, fiquem atentos, porque mais eventos virão, tá? Agradeço a todos e até a próxima. No próximo evento. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. E boa sorte.